Olá, esta é a minha segunda live do projeto Resgatando Betim. E aí, só a gente fazendo uma nova explicação, né? O projeto Resgatando Betim é um projeto que foi agraciado na lei Dona Noemi Gontijo, que é a nossa lei de incentivo, né, de fomento à cultura aqui da nossa cidade, de Betim. E no ano de 2019, o projeto Resgatando Betim foi um dos projetos escolhidos pela lei. E o trabalho dentro desse projeto, ele se compôs da gente fazer um resgate da história da cidade por meio de 3 jornais, jornais que... Por que a escolha do jornal, né? A escolha do jornal se deu em virtude do fato de jornal ser um material mais acessível e perante, se você comparar com livros, com revistas, ele sai financeiramente bem mais em conta e com isso possibilita assim o acesso de mais pessoas. O projeto, o público-alvo dele são os estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, justamente por isso 106 escolas da cidade receberam estes jornais, 80 jornais de cada projeto. Então, o primeiro, que é aquele que a gente fez a live, da primeira live, foram as personalidades. O segundo, que é esse de hoje, nós vamos falar sobre patrimônio. E o último, a gente fala de bairros. E aí a intenção, como eu disse para vocês, a intenção era da gente fazer uma oficina, criar aí um jornal mural e assim para vocês perceberem como que é essa questão, como que se faz um jornal. Mas, infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos que nos readequar, nos reajustar e a gente está se reajustando por meio de uma live, uma vez que os CPCs e as escolas, né? As escolas estaduais, que seriam um público mais afim para a gente, estão todas fechadas. E o projeto ele vai ser finalizado agora, em agosto. E diante disso, então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi feito este jornal. Então, primeiramente, eu quero parabenizar a Fundação Artístico-Cultural de Betim, a FUNARB, que tem um trabalho magnífico em relação aos patrimônios da cidade. E aí, assim, é um trabalho, gente, assim, minucioso, é um trabalho... como que você faz um trabalho histórico? Você tem que ir ao local, você tem que ir em loco, você tem que entrevistar pessoas, você tem que buscar documentação, né, em cartórios, em casas, você tem que buscar documentação de fotográfica, né, então fotografias. Então, você tem que fazer um trabalho assim de depoimentos, assim, de chegar até as pessoas, até você criar um dossiê. E a FUNARB tem dossiês, né, vários dossiês de tombamentos que acabaram sendo, né, por um trabalho tão perfeito, estes dossiês de tombamento, eles acabaram sendo a nossa principal fonte deste jornal. E só a gente lembrando, o que é a fonte? O jornal ele tem a obrigatoriedade de trabalhar com a informação que seja credível, ou seja, uma informação que seja certeira, que seja certa. Não vou falar que seja verdadeira, porque isso aí pode gerar uma certa polêmica, né? Mas ele tem que trabalhar com informações verídicas, né? E aí, assim, é onde, assim, aí entra as autoridades, documento. Vocês percebem que dentro das matérias jornalísticas, normalmente a gente tem uma autoridade falando sobre um determinado assunto, porque o jornalista não fala. O jornalista, ele dá voz para outro. Ele não pode falar, porque a partir do momento que ele fala, ele, de certa forma, se revela tendencioso. Apesar que isso aí dá uma discussãozinha para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essas técnicas, né, de como que você faz essas escolhas, mas não é o nosso foco hoje.
Então, só para vocês entenderem, o jornalista tem que buscar uma informação que seja verídica, que tenha autoridade. E onde, em termos de patrimônio, onde estava a nossa principal fonte, a FUNARB. Inclusive, gente, se vocês entrarem no site da FUNARB, as pessoas têm acesso a esses dossiês de tombamentos de vários patrimônios da cidade. Vale a pena vocês conferirem, porque é riquíssimo, vale a pena. E assim, então, nesse primeiro momento, eu estou agradecendo aqui toda a equipe lá da FUNARB, né? Assim, as pessoas que a gente teve mais contato, né? A Elisia e a Rosilma, mas toda a equipe, historiadores, todo mundo que está ali dentro ali daquele trabalho, né? Principalmente quem trabalha na CAS, que é a responsável pelo gerenciamento dos nossos projetos. Parabéns, gente. E aí a gente falando, então, a nossa principal fonte, que era uma fonte muito forte, foram principalmente os dossiês de tombamentos da FUNARB. E aí depois, assim, aí a gente vai lembrar só de uma coisa que já foi falado ontem, mas que a gente vai voltar um pouquinho, né? O que acontece? A gente precisa, quando você faz um jornal, ele é composto de duas coisas, de duas linhas principais, que é a linha editorial e a linha gráfica. Dentro da linha editorial é onde entram as informações, a escrita, tá dentro da linha editorial. O foco que você vai dar tá dentro da linha editorial. Aí tem a parte gráfica. A parte gráfica é o que compõe o visual do jornal. Todo jornal ele tem um projeto gráfico que é feito de acordo com o tema. Então, normalmente um publicitário, um diagramador monta um projeto que seja voltado aí para a parte visual do jornal. Tem um projeto gráfico. Para posteriormente, depois que todo aquele material, o jornalista montou as matérias, o editor fez toda a edição dessas matérias, e essas matérias, né, são enquadradas dentro desse projeto gráfico. Aí este jornal ele é enviado para uma gráfica, um parque gráfico, onde ele é rodado, impresso, para depois chegar até vocês, ok? E aí dentro do projeto gráfico tem uma coisa bem interessante, não sei se a gente vai conseguir ver muito bem, né? Mas reparem que neste de patrimônio, a nossa diagramadora Jane Saraiva trabalhou com tijolos, reportando, já que a gente está falando de patrimônio, ela reportou a questão da construção. E também ela privilegiou a cor, uma cor avermelhada, amarronzada, para justamente lembrar o tijolo, lembrar as construções, ok? Então, essa é a nossa primeira parte aí, só para a gente poder voltar. Foi um trabalho, assim, delicioso. Essa parte, vou ser sincera, foi muito tranquila, né? A Tila Brandão, que é a jornalista que estava comigo, também concorda com isso, que foi uma parte muito tranquila, porque o que a gente teve que fazer foi selecionar esse material, estudar, dar foco, escrever para depois editar, para depois ir para o jornal. Ok? E aí, o que a gente vai trabalhar em patrimônio, né? Então, o título aqui, Bens Contam a História. E aí, a gente vai lembrar que, na verdade, quando a gente fala de cidade, de patrimônio histórico, toda cidade, ela tem dois tipos de bens. Ela tem os bens materiais, apalpáveis, né? E os imateriais. E nós falamos um pouquinho desses bens imateriais também. Então, seria, assim, até interessante, né, a gente voltar, assim, numa pré-definição do que realmente são, né, desses conceitos, né, do que é um patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele é muito importante para a cultura de uma cidade, de um local, de um lugarejo, né, de um estado, de um país,
né? Então ele tem assim um conceito, né, dentro da antropologia que a gente vai pensar nos costumes, nas artes, e aí a gente vai pensar assim naquilo que cria, na verdade, a identidade de um lugar, né? Então assim, quando a gente pega, por exemplo, você pega o Museu Paulo Gontijo no centro de Betim. A história do museu, ela é uma história que trabalha com a identidade desse povo, do povo betinense, né, da nossa cidade. E aí, assim, é muito importante a gente pensar nessa questão de identidade, porque também a gente vai entrar dentro de um outro conceito que é muito importante, que é a questão do pertencimento, né? Então, assim, a gente, vocês viram no primeiro jornal que a gente trabalhou a questão das personalidades, e lógico, né, foram pouquíssimas personalidades, nós temos muitas outras personalidades, mas a gente escolheu algumas por alguns critérios, o primeiro médico, quem trouxe a luz, né? Então, assim, a gente fez um apanhado, assim, muito geral, né, para a gente poder escolher aquelas personalidades que eu vou lembrar de novo. 8 páginas apenas. E para quem é jornalista sabe muito bem que 8 páginas é nada, ok? E aí, gente, olha que coisa mais interessante, a questão do pertencimento. Betim, como eu já disse na outra live, né, é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande. Nós temos diversos bairros gigantescos, né? Como Teresópolis, São Caetano, Citrolândia. Então, assim, a gente tem uma parte assim muito interessante. E aí nós temos também uma coisa para a gente poder trabalhar, que é essa questão que a cidade ela era muito pequena e de repente veio a construção da 381, veio Petrobras, veio Fiat e a cidade fez aquele explodiu. Quando ela explode, muitas pessoas vêm para cá e muitas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de se inserir, de se sentir pertencente àquele local. E é muito fácil da gente entender isso. Vocês devem conhecer pessoas que moram na cidade, mas que compram as coisas em Belo Horizonte, que falam mal de Betim. E aí, se você, assim, que fala, Betim não tem um restaurante, tem vários, né? Então, assim, são pessoas que não têm esse conhecimento porque elas não se permitem gostar. E outra coisa, gente, é muito importante a gente entender que as características de cada cidade é muito peculiar. Uma cidade, ela vai ser forte no artesanato, a outra cidade ela vai ser forte no patrimônio. A outra cidade vai ser forte, vamos pensar, por exemplo, Belo Horizonte é reconhecida nacionalmente por bares e restaurantes, em que pesca essa questão da pandemia. A gente sabe que a cidade vai passar por dificuldades justamente por isso, né? Mas, assim, e Betim, ele é uma cidade considerada cidade industrial, pela vinda da Petrobras, da Fiat, e a maioria das pessoas, né, que vieram para a cidade, vieram justamente por causa dessas duas grandes indústrias, né? Então, vamos falar um pouquinho, voltando aqui na questão do patrimônio. E aí nós temos, gente, um patrimônio muito interessante, que é o patrimônio imaterial, o bem imaterial. O que é um bem imaterial? É aquele bem da cidade que é passado de geração em geração, que faz parte da vida dessa cidade, que faz parte, não necessariamente, vamos pensar a cidade, vamos pensar locais, né, localizados. E aí nós temos 3 bens, desses 3, a gente não falou dele porque ainda falta, é mais complicado, tá? Que são as benzedeiras, porque hoje parece que nós estamos só com 2 e assim, em virtude da pandemia, da dificuldade que a gente teve assim de chegar assim mais próximo, porque esse material é um material que a Funarb ainda está fazendo e a gente teve uma certa dificuldade, mas é uma coisa para o futuro aí, para a gente poder trabalhar as benzedeiras, até mesmo porque
a gente de repente não sabe de benzedeiras que estão por aí, né? E aí, assim, até vi na internet outro dia falando um curso para benzedeiras ancestrais. E eu gosto muito dessa parte porque eu sou de família de benzedeiros e eu gosto dessa parte. E aí, então, dentro dos bens imateriais, a gente tem as benzedeiras, que a gente não conseguiu trabalhar. Nós temos o congado. O congado é uma coisa maravilhosa, ele está ligado à cultura dos afrodescendentes, dos negros que vieram aqui para Betim, né? Então, são irmandades, né? E aí, numa determinada época do ano, eles se encontram e sempre com aqueles rituais, aquele som, aquele batuque, e termina com um festejo na Igreja do Rosário, tá? O congado de Betim, ele é reconhecido nacionalmente. Então, assim, é um bem material muito grande que a gente tem, que nós temos que não só respeitar, mas sempre que a gente puder, participar de alguma forma, né? Porque é uma coisa muito importante. E um outro bem imaterial que nós temos é a folia de reis lá do bairro, da região lá do Santo Afonso, né? Então, só a gente relembrando assim, que vai ser meu tema, assim que eu falar aqui da folia de reis, questão de religiosidade, né? O que é a folia de reis? É o relembrar, o rememorar a visita dos 3 reis magos a Jesus Cristo após o seu nascimento, né? Então ele nasceu numa manjedoura, estava lá dentro de um estábulo, de repente 3 reis chegam com presentes, né? E é o que essa folia de reis faz, né? Ela já foi muito disseminada em todo o Brasil, mas hoje é um costume que já não tem assim tanta... que é um costume assim, que se perdeu muito. E em Betim, o bairro Santo Afonso é uma parte importantíssima do bairro, que foi passado de avô para filho, agora está sendo passado para neto, já bisneto, o pessoal participa, usa máscaras, é uma coisa assim muito interessante, gente, vale a pena participar, é uma parte muito ativa lá na região lá do Santo Afonso, né? Santo Afonso, Marimbá, naquela região ali, e vale a pena participar. E aí a gente vai ter, gente, o patrimônio, não só... eu acredito que não é só de Betim, da maioria das cidades, dessas cidades mais antigas, o nosso patrimônio ele é muito ligado à questão da religiosidade. Então ele está ligado a igrejas, ele está ligado a uma cultura religiosa, né? Tanto da Igreja Católica como de outras, né? Das igrejas protestantes. E aí ele tem essa grande força. Dentro aí, se a gente pensar dentro do nosso patrimônio, o que é essa religiosidade? Ela independe da religião, tá? Então, não necessariamente essa religiosidade tem que estar ligada a uma igreja X, né? Então, é esse espírito que o betinense, né, teve aí na construção da sua história, e hoje a gente tem patrimônios que retratam isso, né, que retratam. Então, por exemplo, vamos pensar na igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Nós temos uma igreja Nossa Senhora do Carmo hoje que não está dentro do nosso patrimônio. Em 1969 a igreja Nossa Senhora do Carmo, primeira igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Ela foi demolida, mas uma pessoa, o seu Lapinha, construiu uma réplica da igreja Nossa Senhora do Carmo, que é a igreja de São Cristóvão. E a igreja de São Cristóvão não é patrimônio histórico. E aí, assim, para quem gosta um pouquinho de história, tem um texto do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da reprodutividade técnica. E aí, o que aconteceu? Seria considerado patrimônio a igreja Nossa Senhora do Carmo. E já a réplica, ela não tem a autoria, né? Como ela não tem autoria, ela é a réplica.
Mas assim, para quem gosta, né, de um pouquinho de história, vale a pena chegar lá na igreja Nossa Senhora, na igreja de São Cristóvão, e ver assim como que igreja belíssima que nós temos aqui na nossa cidade, tá? Mas ela não é considerada patrimônio histórico, ok? E aí a gente vai ter, então, assim, como patrimônio histórico, vamos falar primeiro da Capela do Rosário, que inclusive é onde termina o Congado, né? A gente acabou de falar da importância desse bem imaterial que é o Congado. Aí a gente tem a Igreja do Rosário, né? Que é uma igreja que foi criada ali na praça ali do Rosário, ali no início ali do Angola, bem próximo ao centro, né? Que foi por pedido de uma das irmandades, né? Que era a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, no início do século XX. Ok? Então, assim, são obras muito importantes, né, que a gente tem na cidade e que vale a pena a gente conhecer, tá, gente? Vale a pena. Não só a gente passar lá em frente, dar uma olhada, mas quando estiver aberta ou quando tiver lá o congado lá, vão, participem, conheçam, porque é maravilhosa. E a energia que a gente sente ali daquela história, que tem toda a história, principalmente aí de uma cultura afrodescendente, é uma coisa assim, gente, é uma coisa muito forte, porque nós todos somos miscigenados, assim, 1000, né? A gente tem sangue afrodescendente, sangue negro, sangue cigano, sangue europeu e mil tipos de sangue. Então a gente sente isso assim no coração mesmo, sabe? É uma coisa muito muito forte pra gente que tem essa mistura forte que nós temos. E aí a gente vai ter também, gente, a capela lá de São Sebastião, que é lá no bairro Amazonas, ali na região ali do Teresópolis, né? Que é uma capela que foi construída em 1940, que também vale a pena a gente buscar um pouquinho dessa história. Ela tá fora da região central, tá numa outra região e que tem uma também que traz aí a força aí da religiosidade da nossa cidade. E aí nós vamos pular para uma história também que é religiosa, mas também é social e também é antropológica, que é a questão lá do Portal da Colônia Santa Isabel. Aliás, na colônia a gente tem não só o Portal da Colônia, a gente tem o Cine Glória, a gente tem outras coisas lá, porque a colônia ela tem uma história muito forte. Então, para quem não sabe, a Colônia Santa Isabel, ela abrigou as pessoas com hanseníase. Eu me lembro de um outro local que fazia isso, que era Bambuí. Não sei, eu já ouvi uma vez que era 3, mas eu ainda não fiz um estudo sobre isso. Mas aqui em Minas nós tínhamos a Colônia Santa Isabel como um local que recebia, porque o que acontecia? A hanseníase, ela sempre foi muito carregada de preconceitos, e quando a pessoa, inclusive na Bíblia, né, Jesus curou os leprosos, né, Jesus curou lá os leprosos. Então, assim, a própria Bíblia, ela fala de como que o leproso era colocado fora da cidade, né? Então, assim, é uma história, gente, é uma história. Não vamos ver com os nossos olhos de agora, porque os nossos olhos de agora foram abertos durante toda uma construção, é uma construção dia após dia, após dia, após dia. Nós, se a gente vivesse lá na época de Jesus, a gente também teria o preconceito contra as pessoas com hanseníase daquela época, ok? E aí a colônia, ela recebia essas pessoas. Então, quando a pessoa se descobria portadora de hanseníase, ela era colocada compulsoriamente na Colônia Santa Isabel, e a partir daí ela perdia todo o contato com os familiares, pai, mãe, esposo, filhos, fossem quem fosse. E aí, assim, a região do Citrolândia, até que numa determinada hora, né, os olhos se abriram e as pessoas perceberam, não, a hanseníase não é isto. A hanseníase é uma doença que ela pode ser paralisada, o contágio não é direto, e aí foi que ela foi aberta, e nós temos hoje o bairro Citrolândia, que é feito muito
dessa história, que é uma história assim, vamos pensar que é uma história triste, mas é a nossa história. É a nossa história, né? Faz parte da construção de Betim, ok? E aí, assim, ali a gente tem o portal, que também ele é tombado, viu, gente? Ele tem um tombamento. Existe o dossiê do Portal da Colônia lá, para vocês estudarem lá um pouquinho. Aí, partindo ainda, vamos ver aí o que nós ainda temos dessa área de religiosidade, tá? Tô voltando aqui. Nós temos o acervo da antiga igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Que é o acervo que está muito ligado às coisas do Padre Osório, né? Nós falamos do Padre Osório, né? Padre Osório foi um político, historiador, padre religioso, teve uma influência muito grande na cidade, foi até contra a demolição da igreja Nossa Senhora do Carmo na época, né? Então ele tem uma história muito grande. E os pertences dele, da igreja, estão na Casa da Cultura, né? E assim, faz parte da nossa história, vale a pena a gente conhecer. Aí a gente saindo um pouquinho aí da questão da religiosidade, vamos lembrar assim, de uma figura maravilhosa que tem tudo a ver com a FUNARB, que tem tudo a ver com a cultura da nossa cidade, que tem tudo a ver com a lei que permitiu com que eu fizesse esses 3 jornais, que é a Dona Noemi Gontijo. A Dona Noemi, ela é fundadora do Salão do Encontro, um espaço que é reconhecido internacionalmente, um espaço de arte, de assistência social, é um espaço assim que tem um trabalho assim de uma vida. E a Dona Noemi tá aí, né, com seus quase 100 anos, né? Tá aí assim, não tá mais à frente do salão 100%, porque, né, gente, ela já não permite, né? A idade já não permite, né, tanta dedicação. Mas ela tá lá e o salão é um dos pontos importantes, é um dos patrimônios que a nossa cidade tem, né? Inclusive, é um lugar que vale a pena ser visitado, mas que vale a pena ser ajudado, tudo que as pessoas puderem fazer em prol do salão, porque o salão é um projeto gigantesco, ele não é um projeto para um grupo, ele é um projeto para uma cidade, ele é um projeto para a arte, ele trabalha muito a questão do artesanato, né? Não só as pessoas lembram muito da questão da madeira, mas tem a madeira, tem a argila, tem muita coisa que é belíssimas, né? Que são trabalhos do salão, feitos lá no Salão do Encontro, que, né, passou por um período difícil, mas que nós temos certeza que está aí recuperando e que vai voltar a ser aquela força que sempre foi, né? E aí a gente vai ter também olha só, um patrimônio que nós temos que é completamente desprezado pela população, que a gente nem percebe que tem. A estação ferroviária na área central. Ali na área central, ali onde o trem passa, né? Governador Valadares, com a Rua Doutor Gravatá, tem a estação ferroviária. Ali é um espaço, é um patrimônio histórico nosso, né? A gente lembrando que antes, né, que nos primórdios da nossa cidade, né, que Betim se emancipou em 1937, até uma determinada época, não sei se até na fase aí de 1970, Betim só tinha 2 transportes, uma jardineira que ia uma vez para BH e o trem, tá? O trem. E esse trem, a estação ferroviária do centro de Betim, é um patrimônio histórico, desconhecidos por nós, porque nós estamos com uma tendência que eu considero ruim de não valorizar aquilo que representa, aquilo que construiu a nossa história, que representa a história, como se a história fosse uma coisa ruim. História é formação, história é criação de identidades, é criação de identidade individual, é criação de identidade de um bairro, de uma cidade. Então, assim, a gente tem que valorizar, sim, a nossa história. E os patrimônios pertencem a essa parte histórica, ok? E aí, assim, nós temos uma outra, uma das personalidades que nós tratamos também no nosso primeiro jornal, o Dr. Gravatá, que é a usina Dr. Gravatá. Então, Betim, né, quando Betim, em
1914, Betim recebeu a sua usina hidrelétrica Dr. Gravatá, que na época, gente, representava a modernidade, né? E essa usina tá aí, gente, para a gente poder conhecer ali, descendo ali na cachoeira, ali o rio ali naquela parte ali da cachoeira que desce ali em direção ao Pingo d'Água, a usina tá lá. E essa usina também é um patrimônio histórico, ela representa a luz. E o que era a luz? Imagina, gente, o que era você todos os dias. A gente não consegue ficar 5 minutos sem energia elétrica, que a gente já começa, liga para CEMIG, liga para isso e aquilo, e já arruma um desespero. Então, se a energia ficar mais de 1 hora, a gente já fica bravo. Imagina, de repente, as pessoas receberem a luz. É só a gente imaginar, dentro, né, biblicamente falando, né? Quando Deus criou o mundo, né? Quando Deus faça-se a luz. Então, é uma coisa muito forte. E nós temos hoje a usina Dr. Gravatá para contar um pouco dessa história para nós, ok? E aí, um outro patrimônio maravilhoso, assim, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas, se não conhecerem, de entrar, de participar, mas pelo menos exteriormente conhece, que é a Casa da Cultura, que está ali naquele espaço maravilhoso ali da Praça Milton Campos, né? Que tem ali todo uma arquitetura moderna, né? Que foi feito numa outra fase da nossa cidade, mas que se insere ali, que é a Casa da Cultura. Que a Casa da Cultura, o que ela representa? Ela representa ali a nossa parte histórica dos tropeiros que passavam por Betim, que chegavam e ficavam ali na casa, naquela casa, né? E hoje essa casa foi até reformada nesse atual mandato, né? Ela foi reformada e ela representa essa nossa história maravilhosa e vale a pena vocês conhecerem, vale a pena passar por lá, entrar, né? Depois da pandemia, tá, gente? Porque até nesse momento a gente não tá podendo fazer esse tipo de visitas, mas agendem para pós-pandemia. Vamos conhecer a nossa cidade, vamos nos inserir, né? Vamos criar um pertencimento com Betim. A nossa cidade é uma cidade linda. Nós precisamos aprender a gostar, a amar o lugar em que estamos. E só tem uma forma da gente fazer isso, é conhecendo, é nos inserindo, é nos tornando pertencentes, é criando essa relação de pertencimento, ok? Então, coloquem na agenda aí de vocês aí, ó, jovens, né, de 15, 16, 17, 18, se vocês não conhecem, conheçam, gente, nós temos coisas maravilhosas, conheçam os nossos patrimônios imateriais, os nossos bens imateriais, o Congado, conheçam a Folia de Reis, lá do bairro Santo Afonso, que é maravilhosa. Se vocês souberem de outros lugares também, participem. Se vocês conhecerem alguma benzedeira, deixa aqui um recadinho assim para mim, porque nós temos interesse aí de estar resgatando aí, de contando essa história aí dessas benzedeiras maravilhosas que curam, tá, gente? Curam. A fé move montanhas, isso é verdadeiro, tá? É bíblico também, ok? E aí a gente também vamos trabalhar aí, gente, a gente tentar conhecer a nossa cidade aí, a gente conhecer Casa da Cultura, Estação Ferroviária, a usina Dr. Gravatá, né? A Igreja de São Sebastião, o Portal da Colônia. Vamos criar laços. E eu garanto para vocês, o dia que vocês começarem a fazer isso, vocês vão se apaixonar. Vocês vão se apaixonar. Vocês não vão querer assim... vocês vão querer assim, ficar assim, vocês vão ficar encantados, porque tem muita história. E agora, só lembrando para vocês que o jornal é só 8 páginas, e justamente por 8 páginas, eu já falei, é muito pouco. É muito pouco. A gente poderia, só sobre a Casa da Cultura, por exemplo, eu poderia fazer um jornal inteiro. Ah, gente, eu não falei sobre o Museu Paulo Gontijo, não esqueci, tá esquecido, tá aqui, ó.
Tá aqui o Museu Paulo Gontijo, tá aqui na nossa história. O Museu Paulo Gontijo, que tá ali no centrinho de Betim, na Avenida Amazonas, esquina com o Governador Valadares, que muita gente nem sabe que é museu, né? Ali era uma escola, foi o antigo Colégio AEC, anteriormente foi o Colégio Afonso Pena, né? Ele foi a primeira sede do Colégio Afonso Pena, tem uma história maravilhosa, ali tem várias... Vocês encontram muitas coisas antigas ali no museu e um lugar fácil de ir. Coloquem na sua agenda, vocês têm que conhecer o Museu Paulo Gontijo. É simples, não é um museu de Ouro Preto, mas é o nosso museu, gente. Lá tem muita coisa, tem muita história. Se você chegar lá com aquela fome de conhecimento, com certeza que você vai sair de lá assim, com um pouquinho mais de conhecimento do que na hora que você chegou, ok? Então, vão terminando aí essa segunda live, da falta uma, tá? Nós vamos falar aí como que foi feito aí o Jornal dos Bairros. Esse já não foi tão fácil, mas assim, ele não foi fácil, mas as histórias dele são tão maravilhosas que vão render novos jornais dos bairros, ok? Então, um grande abraço aí para vocês. Eu espero assim que este jornal ele seja no mínimo inspirador para que você se sinta um betinense verdadeiro, um cidadão de Betim, um betinense. Não importa se você nasceu, se você foi gerado aqui ou se a cidade te recebeu como me recebeu. O que importa é que você tenha esta cidade como sua cidade, que você se sinta pertencente a ela. Com certeza que no momento que você se sentir pertencente a ela, ela também já te absorveu há muito tempo. E ela absorve com muita facilidade, tá bom? Um grande beijo aí para vocês. Até a próxima live. Até!